Que a paz de Deus esteja com todos. Quero ler aqui com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo número 17. Do versículo 1 até o versículo 17. Diz assim: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Glória a Deus. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos, amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Até aqui, meus irmãos. Aqui o texto fala sobre a vinda do anticristo. Primeiro fala sobre a terceira vinda, ou a vinda do reino de Cristo. Mas antes que o reino de Cristo chegue até nós, antes do reino milenar de Cristo chegue até nós, chegue a este mundo, chegará o reinado do anticristo. E antes do reinado do anticristo, o arrebatamento. O anticristo ele ainda não operou, porque ainda a igreja está na terra. Ainda nós estamos na terra, anunciando a graça maravilhosa de Deus. Falando da graça, do amor, do perdão, da compaixão de Deus. Existe um povo que ainda ora na face da terra. Existe um povo que ainda briga pela palavra de Deus. Existe um povo comprado com o sangue de Jesus que está fazendo a obra de Deus aqui neste planeta. E isso está detendo o anticristo.
Mas, mas a profecia vai se cumprir. Não tem como. Por isso haverá o arrebatamento da igreja. A igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Vai passar alguns. Alguns vão ficar para trás. Espero que eu e você que está vendo este vídeo não fique para trás. Sejamos arrebatados. Mas não serão todos. Alguns vão ter que ficar. E esses que ficar vão sofrer perseguição. Vão passar por lutas, por dificuldades. Se hoje já está difícil, vai ser pior, porque vai vir o anticristo. E Satanás já está preparando o mundo para o recebê-lo. E ele não vai vir de chifre, rabo, surpreendente, de que tudo que se levanta contra Deus, que Deus não presta, não vai vir fazendo maldade, não. Ele vai vir com um discurso de paz, vai vir com um discurso pacífico. Eu sou uma pessoa pacificadora, talvez uma pessoa sorridente, brincalhona, extrovertida, para tentar enganar as pessoas, induzir as pessoas. Vai vir com um jeito manso. Ele vai se fazer de manso. Mas que de mansidão ele não tem nada. É assim que vai ser o anticristo. E nós estamos vivendo um período de colapso, de crises. Saímos de uma crise e entramos em outra. Recentemente saímos de uma crise mundial da pandemia. Estamos saindo dessa pandemia. Quantas pessoas foram mortas pelo Covid? Vidas foram ceifadas, morreram. Creio que cada um de nós tem algum parente, algum amigo. Quantas pessoas nós perdemos por Covid? A sociedade perdeu por Covid. Quantas consequências negativas que o Covid-19 trouxe, não só para o Brasil, mas para o mundo. Não só na questão da saúde, mas na questão social, na questão econômica, na questão financeira. Quantas pessoas que tiveram empresa e faliram, quebraram devido à pandemia que houve. E foi um problema seríssimo. Mas graças a Deus conseguimos vencer. Graças a Deus conseguimos vencer. Mas vai vir outros problemas. Devemos nos preparar para isso. Crises econômicas. E já vivemos sobre a nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Que é a unificação de vários países, formação de vários blocos econômicos para fortalecer a economia, para diminuir as barreiras, as burocracias, ter livre acesso de um país com outro. A partir de 1990, para ser mais preciso, em 1991, com o fim da União Soviética, surgiu a nova ordem mundial. Antes o mundo era bipolar no período da Guerra Fria. Duas superpotências brigando por ideologias políticas. De um lado, o socialismo, do outro, o capitalismo. A União Soviética acabou. Então acabou-se a guerra. Antes já tinha acabado a Guerra Fria, em 1989.
Já não existia mais a Guerra Fria, já acabou as ameaças dos dois países se enfrentarem, se confrontarem, gerar a Terceira Guerra Mundial. Agora, em 1991, com o fim da União Soviética e a volta da Rússia, ela deixou de ser uma superpotência, deixou de ter influência no mundo, influência política. Apenas os Estados Unidos começou a exercer influência no mundo. Surgiu a globalização, a nova ordem mundial. A aliança de vários países, blocos econômicos. E uma coisa nós estamos vendo. Antigamente, até o início dos anos 2000, cada país da Europa tinha uma moeda. Portugal, se eu não me engano, era escudo. Portugal era escudo. Na França era o franco. O franco. Na Itália era outra moeda, não lembro o país. Cada país tinha uma moeda. Hoje existe uma moeda só chamada euro. Existe um passaporte só chamado euro. Passaporte euro. União Europeia. Existe esse bloco econômico chamado União Europeia. Foi a união de vários países ali da Europa se unindo as forças econômicas, com o objetivo de fortalecer o continente. E vai chegar um tempo, já está chegando, em que eles vão ter um único representante, em que eles vão se unir. Eu acredito que cada país vai ter seu representante, seu primeiro-ministro, presidente, rei. Eles vão eleger um governador geral para representar o continente. Por exemplo, um país que tem o rei vai ser como se fosse um governador do estado. O país que tem o presidente vai ser como se fosse um governador do estado. O país que é o primeiro-ministro vai ser como se fosse um governador do estado. Vai ter um líder. Vai ter autoridade sobre tudo o continente europeu. E vai não só afetar o continente europeu, mas o mundo. Primeiro vai ser pelo continente europeu. Ele vai exercer influência política no mundo. Vai se levantar contra tudo que se chama a Deus, se opõe a Deus, mas no começo não será assim. Vai vir com um discurso de paz, de harmonia. E muitos vão acreditar na falácia desse homem. Muitos vão achar que ele é o Messias, que ele é o Jesus. E vai ter uma paz que nunca houve sobre esta terra, um discurso de amor. E devagarzinho ele vai implantando um sistema contra o cristianismo. Dizer que o cristianismo só trouxe desordem, guerra, morte. E isso já está se propagando. Muitas pessoas falam que a religião traz guerra, traz morte, traz divisão. Que a maioria dos conflitos que existem no mundo é devido à religião. Que a maioria dos países que vivem conflitos é porque são estados religiosos. E a religião traz desordem. Eles estão anunciando isso e vão querer formar uma única e verdadeira religião. Isso já está acontecendo, o ecumenismo, a união entre as várias religiões, cristãs e não cristãs. E digo mais, isso já está acontecendo. Existem sociedades
que para você entrar nessa sociedade, você tem que receber um convite de quem pertence a essa sociedade. E nessa sociedade, você tem que crer em alguma divindade. E lá faz uma salada de fruto, em que Deus é chamado grande arquiteto do universo. Mas lá diz cristãos, hindus, muçulmanos. Lá respeitam todas as religiões. E você adora todas as divindades. Se prostra diante de todas as divindades. Presta culto a todas as divindades. Presta culto ao Deus de Israel? Presta. Mas presta culto ao Deus dos hindus. A outros deuses. Ao Brahmane. A vaca. A Alá. Bafomé. Zé Pilintra. E tantos outros aí. Baal, Baalins. Um paganismo. Até que vai chegar uma hora em que esse anticristo vai se declarar Deus e vai falar que tudo isso é uma falsidade. Que todas as religiões do mundo são falsas, enganadoras. Que a Bíblia é enganadora, é ilusão. E foi feita para enganar homens. É isso que vai acontecer no fim dos tempos. Isso já está chegando. E Satanás, desde a queda do homem, ele já tem o poder. Já exerce influência na política da sociedade, porque o mundo jaz do maligno. O mundo já está corrompido. Então ele exerce uma influência muito grande dentro da política mundial. Não só aqui no Brasil, mas mundial. Satanás ele tem fortes influências, não somente aqui dentro, não somente aqui em Brasília, mas lá em Washington, na Casa Branca, e todos os governos do mundo. Ele exerce fortes influências. Um poder econômico muito político ele exerce. Uma forte influência lá dentro. Porque ele está preparando o planeta para receber o anticristo, para enganar muitos. Por isso que ele tem um forte poder na política global, não só nacional, mas global. Global. Você vê onde que Satanás opera? E eu vejo muitos cristãos hoje, muitos crentes, se envolvendo em política. Ah, mas a pessoa só não se contaminar. Mas lá é um lugar puro, incontaminado. O difícil é não se contaminar. Ah, mas se não se contaminar não tem problema. Mas lá é um lugar impuro, incontaminado. Um lugar impuro, contaminado. Um lugar de pecado. O ambiente lá é um ambiente de pecado, o ambiente político. Um ambiente impuro. Então devemos tomar cuidado. Devemos analisar se isso serve para nós que somos cristãos ou não. Claro que eu respeito a sua opinião. Talvez você pense diferente de mim. Mas ali não é o meu lugar. Ali não é um ambiente para mim ficar. Um ambiente de sujeira, de podridão, de imoralidade, de mentira, de engano. Um ambiente impuro. Ali não é um lugar para mim. E se eu for para um lugar desse, eu posso me corromper. E me afastar da presença de Deus. Me apostatar da fé. E muitos estão se apostatando porque estão entrando nesse meio, estão se infiltrando nesses lugares.
que não é para nós. Lugares que Deus não chamou para nós irmos. Deus nos chamou para pregar o Evangelho, para falar da maravilhosa graça, para falar do amor de Jesus, para despovoarmos o inferno, para levarmos as pessoas a Cristo, para que as pessoas venham ter um encontro verdadeiro com Cristo. Deus não me chamou para ser um político. Deus me chamou para ser um pregador do Evangelho. Deus me chamou para falar da graça dele. Foi esse o chamado que Deus me deu. Então ali não é meu ambiente. Ali não é ambiente para quem é crente. Ali não é ambiente para o crente. Lá não é ambiente para o crente. Não é. Não é. Então a gente tem que saber um ambiente onde nós colocamos os nossos pés. Vou você dar um exemplo. Pois é, você vai num bar, num boteco. Aí eu vou lá tomar um refrigerante, comer um salgado. De repente aquele boteco é boteco de mulherada. Até que vocês me entendem. É. Um prostíbulo. Vamos falar mais. Mas você não sabe, você chega lá. Você vai lá, toma o seu refrigerante, compra o seu salgado e vai embora. Aí no outro dia você vai lá de novo. No outro dia você vai lá de novo. No outro dia você vai lá de novo. E fazendo a mesma coisa. Toma um refrigerante, come um salgado e vai embora. Qual que é o problema nisso? Na hora que você menos imaginar, você vai estar falando palavrão. Você vai se distanciar da presença de Deus. Isso vai ser gradualmente, aos poucos. Você vai se juntar com os demais. Na hora que você abrir o olho, de repente você pode estar lá deitado na cama com uma prostituta. Você pode acabar tendo relação sexual com a prostituta. Caindo no pecado da prostituição. Nem foi percebendo. Vocês estão entendendo o mistério? E assim é a política. Assim como o cristão, o crente, ele se envolve na política. Quando vê, ele está corrompido que nem os demais. Aí de repente Jesus vem, arrebata a igreja, ele fica para trás. Aí vem o reinado do anticristo. Ele já se apostatou da fé. De repente não tem força para resistir ao anticristo, para resistir à política do anticristo. E acaba cedendo. Fala, não, realmente está certo isso aí. Realmente esse cara é homicida, vou colocar a marca dele. E acaba, quando vê, acaba colocando a marca do anticristo no corpo dele. E acaba perdendo a salvação, recebendo a condenação eterna. É. Então, meus irmãos, devemos nos vigiar como servos de Deus. Devemos vigiar para nós não sermos enganados por Satanás. Para nós não cairmos na doutrina do anticristo. Devemos vigiar. Vigiar, a palavra nos diz isso. Para nós vigiarmos. Então, devemos prestar atenção. Devemos estar atentos. Cuidado com as apostasias. Porque nós estamos vivendo um período de apostasia. E cada dia que passa surgem novas apostasias que levam o povo a abandonar a fé. Que levam o povo a dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Muitos não querem mais se sujeitar a essa doutrina. Muitos querem até mudar as tradições bíblicas, as tradições apostólicas, dizendo que isso aqui está ultrapassado. Isso aqui era no tempo dos apóstolos, não serve para nós hoje. A gente vê pessoas falando isso. Chegando assim e falando, ó, já vi. Realmente eu já ouvi.
a respeito de doutrina apostólica, doutrina do Novo Testamento, doutrina dos apóstolos, que é universal, que serve para todas as igrejas. A doutrina apostólica não é apenas a doutrina da congregação cristã no Brasil, não é apenas a doutrina da Assembleia de Deus, não é apenas a doutrina da Deus e Amor, não é apenas a doutrina da Igreja Presbiteriana, não é apenas a doutrina da Igreja Metodista, não é apenas a doutrina da Igreja A, B ou C, é doutrina universal, que serve que a congregação cristã no Brasil deve seguir, serve para ela. Deus e Amor, Assembleia de Deus, Metodista, Batista, Presbiteriana e tantas outras igrejas espalhadas. É doutrina universal. Aí um cidadão falou, não, o que para você é doutrina, para mim pode não ser doutrina. Um pastor tem bacharel em teologia. Aí as pessoas, não, é importante estudar teologia, é importante. Ué, está sendo enganado, está sendo iludido. Não crê mais na sã doutrina. Ele falou com a própria boca. O que para mim era doutrina, para ele não era. Eu estava falando sobre doutrina apostólica. Doutrina dos apóstolos. E ele não crê mais. Agora não me pergunte o que ele prega. E eu também não quero ouvir. Eu não quero ouvir o que ele prega, a mensagem que ele anuncia, se ele não crê. E está acontecendo isso. As pessoas estão desvirtuando a doutrina apostólica e querendo trazer inovações para dentro da igreja, querendo trazer tecnologias, coisas que vão contra os princípios bíblicos, os princípios apostólicos. E quem defende esses princípios são chamados de preconceituosos, de ignorantes, de quadrados, de antiquados. E outros nomes por aí. Mas devemos manter firme essa doutrina, a palavra de Deus. Em breve vai vir um arrebatamento. Aí sim vai surgir todo tipo de apostasia. E nós estamos vendo muitos líderes religiosos que antes eram conservadores do cristianismo, da palavra, que tinha uma doutrina conservadora, se apostatando da fé, se desvirtuando, fazendo uniões contra a palavra de Deus. Nós estamos vivendo isso. Em que líderes religiosos, líderes evangélicos, fazendo uniões com outras lideranças pagãs, idólatras. E o corpo de Cristo não vai trazer nenhum benefício. Também pode trazer um benefício pessoal para ele. A gente vê isso aí dentro do nosso meio, por causa de política. A gente viu isso aí acontecer, se não me engano foi no ano de 2021. A gente viu isso aí acontecer, um líder evangélico fazendo isso e as pessoas acharam isso normal, achando que isso aí não tinha problema. Então muitas vezes as pessoas estão nessa situação. Eu fui comentando com a pessoa, um pastor mandou ficar quieto. Não quero que você fale mais sobre isso. Não me fale mais sobre isso. Isso aí não dá certo. Cada um tem um. Então, o que me levou a crer que ele também acha que está certo. Ele acha que é normal. Está se apostatando da fé. Esse cidadão até me bloqueou das redes sociais. Eu falei umas verdades para ele. Meu amigo. Ou ele se dizia meu amigo, né? Porque já foi
contaminado. Mas que Deus vai ter compaixão, misericórdia e graça da vida dele. E um dia ele vai se arrepender que essa cegueira espiritual que segue o entendimento dele, essa escama, venha cair por terra. Em nome do Senhor Jesus. Né? Mas é o que está acontecendo. Nós não podemos falar. Muitos até acham ruim quando se fala sobre isso, esse assunto. Ou vamos falar sobre Jesus, falar sobre o amor, a graça, a salvação. Isso aqui não é amor, não é graça, não é salvação, não é doutrina apostólica. Não foi o apóstolo Paulo que escreveu isso aqui? Isso é para nós no nosso dia de hoje, para nós não sermos enganados por Satanás. Se está escrito aqui, é para ser lido, é para ser pregado, é para ser anunciado. Isso é doutrina apostólica. Não tem como eu ignorar isso. Não tem como eu dizer, passar por cima disso, atropelar isso. Isso sim é apostatar da fé. Se eu estiver fazendo isso, eu estou me apostatando. Mas não estou aqui fazendo esse vídeo nesse objetivo. Pelo contrário. Estou aqui para falar da palavra de Deus, do amor de Jesus, e para você manter firme nesta comunhão, nesta graça. E você que está vendo este vídeo, eu espero que quando Jesus vier para arrebatar a igreja, você possa subir. Você não venha ficar para o governo do anticristo. E se você ficar, você vai se lembrar dessas palavras, refletir e se opor ao anticristo e receber a salvação na última chance. Não colocar a marca da besta. Não se sujeitar ao governo do anticristo. Que essa palavra possa vir ao teu encontro e que Deus possa estar te abençoando hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.